Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer aquela aula de literatura que vocês tanto gostam, a aula de literatura com o livro paradidático. Então, dá aquela corridinha lá no seu armário, busca para que nós possamos fazer a leitura junto dos contos sobre a Ilha do Crocodilo de Timor-Leste. Tudo bem? Vamos começar então. Como a nossa aula ela vai ser voltada para o livro paradidático que nós já iniciamos agora no início do ano, então possivelmente você já tenha até terminado de lê-lo. Porém, eu quero comentar com vocês alguns dos contos que mais nos chamaram a atenção. Como vocês podem observar aqui na página 10, vocês vão começar a primeira história, que é a história falando sobre a espada de ouro. Você consegue lembrar como se dá toda essa história? O que tem a ver a espada de ouro com todos os relatos que vão aparecendo? Não? Então eu vou refrescar um pouquinho a memória de vocês, tá bom? Então, a espada de ouro conta a história de dois mundos, de dois reis que queriam unificar o seu reino, porque o filho e a filha desses reis, eles eram apaixonados um pelo outro. Um era o reino do céu e o outro era o reino da terra. Vamos lá acompanhar a leitura? A montanha Matebian, na região de Balcal, é uma das mais altas de Timor-Leste, tão alta que quase toca as nuvens. Leva-se um tempão para chegar lá em cima, mas é um passeio que dá gosto de a gente fazer. Ao longo do caminho, as árvores muito verdes, pássaros silvestres, cavalos selvagens, veados campeiros, cães do mato, raposinhas e outros animais. À noite, lá em cima, olhamos para baixo e avistamos as luzes das casas nas vilas, bem ao longe. E mais longe ainda, o mar, o imenso e tranquilo Oceano Pacífico. Há muito tempo, morava bastante gente no alto dessa montanha. Os mais velhos contam que o povo do alto da montanha era amigo do povo da lua. Viram aí os dois reinos? O reino da montanha e o reino da lua. E o topo da montanha se podia ir até a lua por uma escada comprida. O editor até traz pra gente assim a escada, ó, mostra pra gente como que foi feita a escada, como que era projetada essa escada. E o povo de lá descia a terra usando essa própria escada. Observaram aí do que é feita essa escada? Exatamente, é uma escada de bambu. Olha toda a descrição que ele dá para a gente sobre esse ambiente que eles viviam. Olha só a floresta, várias árvores. Aqui nós temos a lua e aqui nós temos a montanha, representando os dois povos que eram vizinhos. Continuando na próxima página. Foi assim que o filho do rei da lua ficou conhecendo a filha do rei da montanha Matebian. E os dois acabaram gostando um do outro. Depois de um longo namoro, eles casaram-se e foram morar na lua. Pois, segundo a tradição, a mulher deve acompanhar o marido e morar com ele na terra de seus pais. Depois do casamento, o rei da terra ficou com muita saudade da filha. A saudade foi só aumentando a cada dia, até que ele não aguentou mais. Chega de tanta saudade, vou até a lua visitar minha filha. Assim disse e assim fez. Naquela mesma noite, o rei trepou pela escada de bambu acima e, depois de muito subir, chegou até a lua bastante cansado. Já era de madrugada, quase amanhecendo. Passou o dia todo em companhia da filha e viu que ela estava bem feliz, com o marido na casa nova. À tardinha, foi fazer uma visita ao rei da lua, cuja casa ficava perto. Chegando lá, entregou a ele um presente da terra, um carneiro bem branquinho. Depois conversaram um bocado. A noite foi chegando e o rei da montanha quis voltar para casa.
Antes de se despedirem, o rei da lua ofereceu-lhe um presente: lenha para cozinhar. O rei da montanha não disse nada, mas pensou consigo: que presente mais sem graça! Lenha temos de sobra na terra. Mas, para não fazer feio, ele pegou apenas um tronco da lenha e se despediu do rei da lua, agradecendo-lhe o presente. Ele voltou à terra, muito irritado, pois achava que merecia um presente melhor. Ao descer da escada, muito indignado, em voz alta, ele disse: que desaforo! Será que o rei da lua quis me humilhar, oferecendo-me este presente? Ele não sabe que temos lenha de sobra aqui na terra? E para desabafar sua raiva, pegou o tronco de lenha que trouxera da lua e bateu com ele na escada de bambu, com toda a sua força. A escada logo se quebrou com a força do golpe. A lenha se transformou numa espada de ouro puro, reluzente, e o rei exclamou: como fui idiota! O rei da lua quis me dar muita lenha e eu apanhei apenas um tronco. Se eu tivesse recebido toda a lenha que ele me ofereceu, agora teria muitas espadas de ouro como esta. Mas era tarde demais para se arrepender, pois a longa escada se quebrara, e assim nunca mais o povo da terra pôde visitar o povo da lua. Nem a gente da lua pôde descer à terra. Ainda agora, no cemitério que fica no alto da montanha Matebian, há um toco daquela escada. Por isso, até hoje, os homens de Balcal, ao se casarem, têm que oferecer uma espada ao pai da noiva. Essa espada significa que a noiva, de algum modo, cortou relações com a sua família para viver na terra do noivo, perto da família dele. Então essa é a primeira história que nós temos na Ilha do Crocodilo, Contos e Lendas do Timor-Leste. Como já foi explicado em sala de aula, vocês devem se lembrar muito bem, nós somos fruto de uma literatura oral. Então, quando se tem todos esses contos, essas lendas, nós temos que pensar o seguinte: antes de haver a escrita, as histórias eram apenas contadas de boca em boca. Ou seja, eu ouvia uma história, quando eu passava essa história para outra pessoa contando essa história, ela se modificava. Então, existem muitos contos e lendas que possuem várias versões. Essas várias versões são causadas exatamente porque a nossa literatura é fruto de uma literatura oral. Tudo bem? Então, o que eu vou deixar para vocês para a próxima aula de literatura? Eu preciso que vocês terminem todo o livro. Quem não terminou, termine. Vamos nos ater aos resumos que já foram pedidos. Quem não concluiu os resumos, conclua, porque nós vamos precisar desses resumos em breve, tá bem? Então, fiquem de olho na Agenda Edu, de olho nas redes sociais e nos vemos na próxima. Até lá!